Glória a Deus. Saúde o povo de Deus com a paz do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Que noite maravilhosa, né? Culto de sexta-feira, culto de campanha, noite de vitórias para mim e para você, né? Jesus preparou esse momento tão precioso, tão maravilhoso, para que nós pudéssemos, uma vez mais, desfrutar, né, de um momento maravilhoso na presença do nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, eu quero convidá-los a abrir a sua Bíblia na carta de Paulo aos Efésios. Glória a Deus. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6, a partir do versículo 10, um texto muito conhecido da Igreja do Senhor, onde Paulo ele faz uma narrativa acerca da armadura de Deus. Aleluia, glória a Deus. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6, a partir do versículo 10. Diz da seguinte maneira, a partir do versículo 10: No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo, porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados e contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestido a couraça da justiça, calçados vossos pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com a qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso, com toda perseverança e súplica por todos os santos, e por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra de confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho. Oremos. Querido Deus e Pai, aqui estamos uma vez mais em Tua presença, Senhor. Bendito e exaltado, glorificado é o Teu santo nome uma vez mais neste lugar, Senhor. Ó Deus, toma a minha vida e a vida do Teu povo nas Tuas mãos nesta hora, Pai. Abençoe cada pessoa que deixou o seu lar e a sua casa e adentrou por estas portas, Pai. Abençoe também essa pessoa que está do outro lado, Senhor, que está na sua casa, no seu trabalho, aonde estiver, Senhor, que está acompanhando este culto, que está acompanhando essa transmissão através das mídias sociais, Pai. Visite esta pessoa nesta hora, Pai. Que o Teu Santo Espírito possa adentrar na sua casa, no seu lar, Pai, na sua vida, na sua alma, no seu espírito. Que haja mudança, que haja transformação, que haja manifestação do Teu poder nas nossas vidas aqui e na vida de todas essas pessoas que estão nos assistindo, e assim Te louvamos e Te agradecemos em nome de Jesus. Podeis tomar o seu assento, queridos, nessa noite, em nome de Jesus. Desde já eu quero louvar ao Senhor mais uma vez, né, por esta oportunidade que nos é concedida, né, de falar do amor, de falar das maravilhas do nosso Senhor Deus. Queridos e amados irmãos, o texto que nós lemos, que está na epístola do apóstolo São Paulo, que é endereçada
à igreja de Efésios, né, aos irmãos que estavam ali na cidade de Éfeso. Esta carta, ela faz parte de um grupo de cartas que é chamado de cartas da prisão. Eu falei outro dia acerca disso, né, desse grupo de cartas que é chamado de cartas da prisão. Por quê? Porque, segundo os relatos históricos, Paulo, quando escreve essa carta, ele está preso em casa, uma espécie de prisão domiciliar, onde o mesmo era acompanhado de um soldado romano, e por possuir cidadania romana, ele tinha alguns benefícios, digamos assim, e ali nessa prisão domiciliar, ele tinha liberdade de escrever cartas, de receber visitas, de mandar notícias e receber notícias das igrejas a qual ele havia fundado. É por isso que esta carta, como outras, também é chamada de cartas da prisão, né? Até nesse texto, nesse mesmo texto, mais na frente, Paulo vai dizer: eu sou embaixador em cadeias. Ele pregava o evangelho e falava do amor de Cristo, mesmo estando em situações adversas. Esse texto, ele é muito interessante, porque Paulo, ele usa aqui uma linguagem, né, uma espécie de uma linguagem militar, digamos assim. Não se sabe ao certo se Paulo, ele tenha participado de algum alistamento, de algum exército ou coisa desse tipo. Não se sabe ao certo também como Paulo, ele adquiriu cidadania romana. O certo é que provavelmente os seus avós ou os seus pais tenham participado de algum exército. O que nós sabemos é que no finalzinho ali do livro de Atos dos Apóstolos, quando Paulo ele está em um diálogo com um soldado romano, eles falam sobre esta cidadania romana. O soldado romano, ele diz que ele pagou um grande preço, né? Uma grande espécie em dinheiro para adquirir esta cidadania romana, e Paulo diz que ele tem essa cidadania romana de berço, de nascimento, ou seja, isso foi passado para ele, através dos seus pais, dos seus avós, e Paulo, através disso, ele tinha uma certa liberdade para circular dentro do império, e Jesus, o nosso Deus, sabendo disso, ele aproveita desta situação, desta oportunidade para usar Paulo, né? Para ir diante de pessoas importantes do império para levar a mensagem de Cristo Jesus. Nós sabemos muito bem que quando Paulo e Silas, eles são presos ali em Atos dos Apóstolos, eles são presos e são chicoteados, depois eles louvam, eles cantam, eles oram. O Senhor estremece a prisão, as portas do cárcere é aberta. No dia seguinte, quando souberam que Paulo ele possuía essa cidadania romana, o tratamento já foi um pouco diferenciado. Paulo ele foi convidado a comparecer ali na presença dos magistrados, de pessoas importantes, para ter um julgamento justo, digamos assim. Aqui no livro de Efésios, parece que Paulo ele está diante de um soldado romano, parece que ele está diante de um soldado e observando toda a indumentária de um soldado, né? E ele descreve aqui de forma muito categórica tudo que um soldado usava e tudo que ele precisava para poder ir à guerra. Paulo vem nos informar aqui nesse texto que nós não podemos ir à guerra de qualquer forma ou de qualquer maneira. Só lembrando aos irmãos que nós estamos, né, engajados em uma guerra espiritual, né? O reino espiritual, ele está em guerra, existe um grande combate, existe um grande conflito, e nós fazemos parte desse conflito, nós estamos inseridos. Por quê? Porque a partir do momento que nós levantamos a nossa mão e recebemos Jesus na nossa vida como nosso único, suficiente Senhor e Salvador das nossas vidas e da nossa alma, nós deixamos de ser pessoas comuns, nós deixamos de ser cidadãos comuns, nós fomos alistados no exército. Paulo diz que nós fomos alistados, né?
e o próprio Senhor Jesus colocou o meu nome e o seu nome lá, para fazer parte desse exército. Saiba você que você não é apenas um mero ouvinte da palavra do Senhor. Nós não fomos chamados apenas para vir, sentar e ouvir. Não, nós fazemos parte do exército do Senhor. Nós não temos aqui na nossa nação, por exemplo, o alistamento obrigatório, né, para os jovens aí que está prestes a completar 18 anos de idade, né? Todos nós passamos por esse processo de ir lá, de se alistar, onde o Ministério da Defesa vai te convocar e vai dizer se você vai servir ou não servir, se você vai ser dispensado. No exército de Cristo, por exemplo, nós temos que servir. Nós somos chamados para servir, tá, irmãos? Nada de dispensa, tá? No exército de Cristo, não. No exército de Cristo, nada de ser dispensado, não. Você foi chamado, você foi convocado para fazer parte desse grande exército. E aqui Paulo, ele vai descrever a armadura desse soldado. Paulo, ele vai descrever como o homem de Deus, a mulher de Deus deve estar preparado para poder enfrentar esse combate espiritual que está à nossa volta, todos os dias, constantemente nos serve. Então nós precisamos dessa armadura. Então aqui, irmãos, eu separei aqui alguns itens, separei aqui alguns tópicos para nós falarmos. Eu separei aqui 7 tópicos para nós falarmos acerca desses 6 itens que compõem a armadura do soldado de Cristo. Amém? Glória a Deus. O primeiro item que Paulo ele menciona está aqui no capítulo 6, no versículo 14. Os irmãos que quiserem permanecer com a sua Bíblia aberta para poder acompanhar, no capítulo 6, no versículo 14, Paulo ele diz da seguinte maneira: estáis, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade. Aqui Paulo ele vai falar acerca do primeiro item da armadura do soldado de Cristo. No versículo 14, na parte A do versículo, ele vai falar do primeiro item, que é o cinto, que é o cinturão. E não é um cinturão qualquer, é o cinturão da verdade. Porque o servo de Deus, ele anda na verdade, porque o soldado de Cristo, ele vive na verdade e ele permanece na verdade, porque ele é filho de um Deus verdadeiro, de um Deus criador, Pai e misericordioso, que tem misericórdia das nossas vidas dia após dia. Pastor, e para que serve esse cinto? Esse cinto, esse cinturão, dependendo da tradução, ele serve para dar firmeza à armadura. Ele serve para segurar a armadura e mais. Usando aqui uma linguagem militar, nós sabemos que as armas de um soldado vai aonde? Vai no cinturão, vai no cinto, né? Seja ali uma arma de poder de fogo, se for nos nossos dias atuais, ou naqueles tempos antigos, a espada também era colocada onde? No cinto, na cintura. Então é o cinturão da verdade no nosso contexto que dá firmeza à armadura do soldado de Cristo. Amém? Esse é o primeiro item da armadura. É indispensável, é fundamental. No mesmo versículo 14, agora na parte B do versículo, Paulo diz assim também, depois de ter colocado o cinturão da verdade, ele diz assim: e vestido a couraça da justiça. A couraça da justiça, irmãos, nada mais é do que uma espécie
nos nossos dias atuais, trazendo para a nossa linguagem dos dias de hoje, nada mais é do que uma espécie de colete à prova de balas, digamos assim, que protege aqui a parte do peito, que protege a parte do abdômen, que protege os órgãos vitais do nosso corpo, né? Por quê? Porque o soldado, ele vai para a guerra, ele vai para o combate, e ele está à mercê de ser atingido, né? Seja por flecha, seja por arma de fogo, enfim. Então ele precisa se proteger. No combate espiritual também não é diferente. O nosso inimigo, o nosso adversário, ele está constantemente lançando as suas flechas contra as nossas vidas. Ele está constantemente lançando os seus dardos inflamados, né? O próprio texto diz que nós somos alvejados pelos dardos. E a observação no texto que eu gosto de fazer aqui é que não é só dardos, mas é dardos inflamados. Ou seja, esses dardos que o nosso inimigo lança contra as nossas vidas, ele vem carregado. E não vem carregado de coisas boas, vem carregado somente de coisas ruins. Vem carregados de ira, vem carregados de contenda, vem carregados de inveja, vem carregados com enfermidades, vem carregados com o pecado, vem carregados com tudo aquilo que tenta nos afastar da presença do nosso Deus. Então é a couraça da justiça que Deus disponibilizou para nós, que nós temos que vestir para nós nos proteger desse ataque. Amém? Nós formos orar, não se esqueça de acrescentar a armadura de Deus nesta oração. Amém, queridos? Ela é importante e ela é fundamental nas nossas vidas. Todos nós conhecemos no livro de 1 Samuel, ali por volta do capítulo 15, do capítulo 16, 17 por diante, nós vemos o desenrolar de uma história ali muito interessante, onde um menino chamado Davi, um moço, né, um jovem, ele vai enfrentar um gigante que tinha uma altura extraordinária, era um homem experiente em guerra, experiente em batalha. Davi, sem experiência nenhuma em guerra, em batalha, em combate, humanamente falando, ele se dispõe a ir para a guerra, ele se dispõe a ir à peleja para lutar contra o gigante. Mas antes dele ir, o rei Saul lhe ofereceu o quê? Sua armadura. Disse assim: olha, Davi, você é franzino, você é pequeno, você pode ser morto por esse gigante, ele é experiente, olha o tamanho dele, veste a minha armadura, coloca a minha armadura. E o texto diz que Davi até tentou, né? Colocou a armadura de Saul, vestiu, mas não serviu, aquilo ficou desconfortável para ele. Ele tirou essa armadura, ele jogou para lá, e aqui nas entrelinhas do texto eu entendo o seguinte: que Davi, ele não precisava da armadura de Saul, ele precisava da armadura de Deus. Era da armadura do Senhor que ele precisava, e foi isso que ele fez naquele momento. Ele se revestiu da armadura de Deus para lutar contra aquele gigante. No próprio texto ele diz: tu vens a mim com espada, com lança, com escudo, mas eu vou a ti em nome do meu Jeová Sabaote, o Senhor dos exércitos é que está comigo. Ele já entendia esse contexto do que é ser um soldado de Cristo. Ele já entendia esse contexto do que é ser chamado para a guerra, de ser chamado para a batalha. Irmãos, muitas das vezes nós ficamos apenas na defensiva. Sabe um texto que eu acho lindo e maravilhoso que está no Evangelho de Mateus? É que o texto diz o seguinte: que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Aí você para e pensa o seguinte: é que porta
não é instrumento de ataque. Porta é instrumento de defesa. Por que nós temos porta na nossa casa? Senão para guardar o que está lá dentro. Então porta, irmãos, nunca foi instrumento de ataque. Porta é instrumento de defesa. Então as portas do inferno não vai prevalecer contra a igreja do Senhor, que está onde? Que está no ataque, que está atacando, que está avançando, que não está na defensiva, que não está recuando, mas que está avançando e está vencendo. E as portas do inferno não vai resistir. As forças do mal não vai resistir, porque o poder da igreja, que foi dado por Cristo para vencer e para esmagar a cabeça da serpente. Eu acho muito interessante que quando o pastor Reinaldo, todas as vezes que ele vem aqui à frente, ele sempre faz questão de nós orarmos pela nossa nação. Isso é de suma importância, né, irmãos? Como precisamos orar pela nossa nação e declararmos aquilo que o salmista diz, né? Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Se o Brasil estiver uma igreja que ora, uma igreja que peleja em oração, com certeza essa nação ela vai vencer todo o mal, vai vencer todas as investidas do inimigo, porque essa nação ela pertence ao Senhor Jesus. Ela foi colocada nas mãos do Senhor. Seguindo adiante, no versículo 15, Paulo ele diz assim: calçados vossos pés, calçados seus pés na preparação do evangelho da paz. Aqui ele fala de um outro item importante da armadura, que é o calçado. Por que é importante o calçado? Se vai para a guerra de qualquer maneira, se vai para uma guerra calçado de chinelinho de dedo, não dá, né, irmãos? Existe um calçado especial para a guerra, para o combate. Por quê? Porque os nossos pés ele precisa ser protegido. Já viu aqueles filmes de guerra que o soldado às vezes ele tem que atravessar as linhas inimigas e adentrar no território do inimigo? E muitas das vezes esse território ele é todo minado, né? Ele é preparado, cheio de armadilhas. Nós, no território que nós vamos pisar no mundo lá fora, muitas das vezes nós vamos adentrar no território do nosso inimigo, irmãos. Para quê, pastor? Para resgatar almas, para tirar almas que estão aprisionadas na mão do nosso inimigo, para resgatar pessoas que estão atrás das linhas inimigas, e conta com você como soldado de Cristo para ser libertado, para ser trago de volta. Aleluia! O Senhor conta comigo e conta com você para nós ir lá resgatar esses soldados, resgatar essas pessoas que estão presas. Então nós precisamos calçar os nossos pés na preparação do evangelho da paz, e é isso que nos dá sustentabilidade diante da presença do Senhor para vencer todo o mal. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz. Os calçados que protegem os pés dos soldados são fortes e são apropriados para o combate, são apropriados para a guerra. Glória a Deus. Seguindo adiante, no versículo 16, você pode acompanhar aí na sua Bíblia. No versículo 16, Paulo ele diz assim: tomando sobretudo também o escudo da fé, com a qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Lembra que eu falei agora há pouco sobre os dardos inflamados do maligno? Esses dardos que são lançados contra a minha vida e contra a sua vida, essas flechas que são lançadas contra as nossas vidas,
Graças a Deus que nós temos uma armadura que foi dada por Cristo, e nessa armadura tem um escudo, e esse escudo se chama Jesus Cristo, que nos protege e nos livra de todo mal. O que era esse escudo? Esse escudo era uma peça de metal bem resistente, né, a qual o soldado se protegia atrás dele. Hoje é muito conhecido o famoso escudo do Capitão América, né? Na minha época não era muito acessível essa questão de cinema, né? Então a gente lia gibis, né? A gente lia aquelas HQs antigas, as famosas histórias em quadrinho, a famosa história do Capitão América, né? O símbolo americano que empunhava um escudo feito de um material muito resistente, e que ele servia tanto para se defender como também para combater, né? Isso nos lembra isso. E aqui a palavra do Senhor vai falar de um escudo que é muito mais superior do que o escudo do Capitão América, né? Porque esse escudo aqui, segundo a história, né, das histórias em quadrinho, o escudo do Capitão América foi forjado por um material muito resistente, né, que chama de vibrânio, material mais resistente, digamos assim, da terra, né? Só nas histórias em quadrinhos, tá, irmãos? Mas esse escudo aqui da armadura de Deus que foi nos dado, ele foi forjado onde? Foi forjado nas mansões celestiais. Ele é indestrutível, não existe nada que possa destruir esse escudo que foi dado a nós, para fazer menção do nome de Cristo e do poder de Deus na vida do seu povo. No versículo 17, irmãos, versículo 17, Paulo diz assim: tomai também o capacete da salvação. Olha, é uma outra peça indispensável no uniforme, é o capacete, né? Todo soldado ele precisa de um capacete para proteger a sua cabeça, no nosso caso, para proteger a nossa mente, as nossas faculdades mentais, e para nos livrar de todo bombardeio do inimigo que vem contra a nossa mente. Sabia disso? Que a nossa mente ela é bombardeada, né, por coisas que o inimigo lança na nossa mente, ou tenta lançar na nossa mente. Isso muitas das vezes acontece através de algo que nós vemos, ou através de algo que nós ouvimos. O inimigo ele tenta penetrar na nossa mente para colocar coisas ruins, para colocar pensamentos negativos, para colocar sentimentos de que eu não vou conseguir, para tentar colocar sentimentos de que eu não sou ninguém, eu não vou chegar a lugar algum. Mas eu quero te dizer nessa noite que aquele que te chamou, ele é fiel. Aquele que te chamou, ele te sustenta. Aquele que te chamou, ele te guarda. Aquele que te chamou, ele diz: vai, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Foi isso que ele disse para Josué. Então esse capacete, irmão, serve para proteger a nossa mente, as nossas faculdades mentais de todo o processo, de todas as investidas do inimigo contra a nossa mente. Jesus diz que nós temos que ter a nossa mente onde? No céu, né? Nas coisas celestes. A Bíblia diz que nós devemos ter a mente de Cristo. A mente de Cristo está em nós. Olha que coisa legal, irmãos. Olha que coisa bacana. A mente de Cristo está em nós. Isso é maravilhoso, isso é extraordinário. É por isso que o capacete, como peça indispensável nessa armadura, serve para proteger a nossa cabeça, as nossas faculdades mentais. No mesmo versículo 17, irmãos, um pouquinho mais adiante, depois de falar sobre o capacete, ele diz também assim: olha, tomando a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, né? Outra peça indispensável para a guerra e para o combate, que é a espada. O que é a espada? A espada é a palavra de Deus. Lá no livro de Apocalipse fala que uma grande espada saía da boca de Jesus,
Irmãos, quando eu li aquilo ali, quando eu era novo convertido, eu falei, misericórdia, né? Eu não entendi nada, porque a gente leva tudo ao pé da letra, a gente entende tudo de forma literal, e eu falava assim, como assim, uma espada saindo da boca de Jesus? Mas a espada ali é o quê? A palavra, né? A palavra poderosa, a palavra de juízo quando é liberada da boca do nosso Deus, a palavra de bênção quando é liberada da parte do nosso Deus, a palavra, o comando que sai da boca do nosso Deus para abençoar a sua igreja e para poder fazer o seu povo vitorioso. E essa mesma espada, ela foi entregue a nós, literalmente falando, né? Literalmente falando, essa espada, ela foi entregue a nós para guerrear, para batalhar, para seguir avante, para não retroceder, mas para prosseguir na presença do Senhor Jesus. A espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A espada é uma arma de ataque do soldado. Com ela o soldado golpeia o seu inimigo. E você vai golpear o seu inimigo. Você vai golpear o inimigo da sua alma. Lembrando que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas sim contra os principados e contra as potestades das trevas. Você vai golpear o seu inimigo através da palavra de Deus, com a espada que você tem na mão. Nós vemos ali o grande debate, né? O inimigo tentando, na tentação de Jesus ali, o inimigo tentando convencer Jesus com as suas propostas indecentes. Ele tentando convencer Jesus ali, fazer com que Jesus pecasse, com que Jesus caísse. Mas Jesus o golpeou com a espada, que é a palavra de Deus. Então vença o seu inimigo através da palavra. Vença o adversário da sua vida na palavra de Deus. É ela que nos dá essa sabedoria, é ela que nos dá o poder. O poder emana dela para nós vencermos o inimigo da nossa alma. Então, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Eu falei de 6 itens, agora eu queria acrescentar mais um. Eu falei que é 7 tópicos aqui que eu queria falar, né? Depois de você ter a armadura em mãos, outra coisa é fundamental na vida do soldado, na vida do homem e da mulher de Deus. É só você ler o versículo 18 agora, que Paulo diz assim, olha, e orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso, com toda perseverança e súplica por todos os santos. Ele fala de todas as partes da armadura e no final ele acrescenta a oração, porque a oração ela é fundamental, porque a oração ela é indispensável. Porque sem a oração nós não vamos chegar a lugar nenhum. Sem a oração não dá para pregar, sem a oração não dá para cantar, sem a oração não dá para fazer a obra. A oração ela está presente em tudo, na vida de um homem de Deus, na vida de uma mulher de Deus. Então estas são as armas que o Senhor disponibilizou para nós. Quando o Senhor fala de trabalhar na obra, Ele fala muito sobre os dons. E os dons são o quê? São ferramentas que foi dada à igreja, essas ferramentas para trabalhar na obra. Mas Ele fala também da guerra. E na guerra Ele também disponibilizou armas, e são armas poderosíssimas para nós lutarmos nessa batalha espiritual. Eu não sei se os irmãos já ouviram falar de um homem chamado Kalashnikov. Kalashnikov foi o cara que, ali em meados do ano 40, durante o período ali da guerra, o mundo estava em guerra, digamos assim, né? A União Soviética e tantas outras, e todos os países ali tinham um projeto de uma arma, de desenvolver várias armas. E todas as armas que eram desenvolvidas ali, elas eram ineficazes
para o combate, porque elas travavam, ou na hora que o soldado ia atirar e disparava, ela travava e o soldado ele era ferido. Inclusive o próprio Kalashnikov ele presenciou, né, um amigo dele, um companheiro de combate sendo ferido na guerra por causa da sua arma ter travado. No momento do disparo ela travou e ele foi ferido. A partir daí ele teve então uma iniciativa de desenvolver uma arma. Essa arma se chama AK-47. Existe um documentário que é bastante interessante, né? A história por trás disso, que ele desenvolveu essa arma, e essa arma é a arma que mudou o rumo da guerra naquela época, porque ela era uma arma tão eficiente que ela poderia estar molhada, ela poderia estar suja de lama, ela poderia estar cheia de terra, e no momento que o soldado atirava, ela disparava, ela era eficaz durante o combate. Não temos dúvida nenhuma de que a arma, né, a AK-47 que o Kalashnikov desenvolveu era eficiente e eficaz para aquele combate, mas mesmo assim, essa arma dele não chega nem aos pés das armas que foram disponibilizadas para a igreja do Senhor, para lutar nas suas batalhas. E o detalhe é que as nossas armas, elas não são carnais, mas elas são poderosas em Deus, para vencer todo o mal contra as nossas vidas. Amém, queridos? Que Deus em Cristo Jesus abençoe a minha vida e a sua vida, e que você guarde essa palavra no seu coração. Essa noite eu agradeço